Feliz sábado a todos. Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã, mais uma vez, na casa de Deus. A igreja está linda. Sol batendo aqui. Vocês aí, bem vestidos, acredito eu, bem cheirosos. Deus seja louvado. A igreja está linda. Nós vamos hoje meditar em algo que eu julgo ser bastante importante. Meu sermão nessa manhã vou dividir em duas partes. E eu vou pregar primeiramente para mim, nessa manhã. Eu já estou aqui na América, vai fazer 10 anos. Parece que foi ontem. O ano que vem faz 9. E eu faço algumas reflexões desse período que eu e minha família estamos aqui na América. E faço comparações como era a minha vida lá no Brasil e como tem sido a minha vida aqui na América. Lógico, com a minha família. E eu estou pedindo para Deus para que no ano de 2024 a minha vida seja um pouco diferente do que foi até aqui na América especificamente. Eu me converti juntamente com a minha esposa, nós nos batizamos juntos no ano de 1998. E por volta do ano 2000, nós fundamos uma igreja no bairro onde morávamos, onde não tinha adventista lá. Hoje é uma sede de distrito lá. 2002, Deus me chamou para fazer teologia. Fui fazer teologia, saí da capital, fui para o interior. Todo final de semana praticamente ia do interior para São Paulo para ajudar os pastores fazendo evangelismo nas igrejas. Depois me formei pastor, sempre trabalhei na igreja. Mesmo antes de ser pastor, sempre trabalhei muito na igreja. E de algum tempo para cá, eu estou sentindo Deus me incomodar para que eu volte a ser um missionário como eu era. E é sobre essa reflexão que eu quero fazer nessa manhã com você. Quando eu digo que 2024 eu quero fazer mudanças nesse aspecto, eu quero dizer para você que eu já comecei. Porque eu não sou adepto daquela filosofia de que a gente faz planos e vamos organizar e não. O Espírito Santo tocou, coloca o pé na água e ele vai abrir. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 9 e é daqui que a gente vai fazer a nossa meditação, daqui que a gente vai tirar as nossas considerações para a meditação nesta manhã. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. É um verso bem famoso, a gente vai começar com esse verso, eu vou fazer uma introdução, e aí depois a gente continua com o corpo do sermão até chegar à sua conclusão. Lucas capítulo 9, versinho 22. Lucas 9, versinho 22. Para aqueles que nos acompanham através das redes sociais, seja bem-vindo aqui, você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura com a gente. Lucas capítulo 9, verso 22, o texto diz, Jesus dizendo, é necessário que o Filho do Homem, quem é Filho do Homem? Jesus está falando dele mesmo aqui, são palavras de Jesus a respeito dele mesmo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja o quê? Rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja o que mais? Morto e no terceiro dia, ressuscite. Vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Não feche sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 9, ok? Você acha que o sacrifício de Jesus só foi na cruz do Calvário? Jesus foi o homem sacrifício. A pessoa que pisou nessa terra miserável, que mais fez sacrifício, chama-se Jesus Cristo.
Então, a cruz foi a culminação da sua vida de sacrifício. Jesus fez muitos sacrifícios antes de chegar na cruz, muitos outros. E ainda dentro dessa minha introdução, eu quero passar alguns textos aí para você. Vocês podem me ajudar aí, eu estou sem um passador, mas vamos lá. Go ahead. Olha esse texto. São João capítulo 3, está aqui, você estava escondendo, né? São João capítulo 3, versos 1 a 3, nós temos o texto assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Há algumas coisas, é isso? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse verso está falando de quem? Jesus. Então olha só, o verso está dizendo, ó, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? Jesus. E o verbo estava com Deus. Ou seja, ele é uma pessoa distinta de Deus, porque ele estava com Deus. E o texto continua, além de ele estar com Deus, o que mais? O verbo era o quê? Era o próprio Deus. Então olha aqui para mim, ó. Esse verso é como se fosse um novo Gênesis, um novo capítulo 1 de Gênesis. João, quando vai começar a escrever esse evangelho, ele diz, olha, lembre-se lá o princípio de Gênesis 1:1, ele era o princípio. João 1, 1 a 3. Então Jesus era o próprio Deus, é o próprio Deus. Então ele não só era Deus, mas estava com Deus. Ou seja, o texto está dizendo que ele era uma pessoa distinta de Deus, mas também Deus. Ou seja, aqui a gente já começa a entender o que a Bíblia vai nos ensinar durante todo o contexto de Gênesis e Apocalipse, que Jesus é o Deus encarnado, separado do Pai, mas é um Deus. Não, a Bíblia não está endossando que Jesus é um Deus. Jesus é o Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Embora alguns queiram dizer que não tem como correr disso, já falamos aqui, já fizemos até séries aqui nesse púlpito. Então a Bíblia está falando que Jesus é quem? O que ele é? Jesus é Deus. Agora olha esse outro texto aqui. Vamos lá, aí. Jesus falando dele mesmo, ó. E agora, Pai, Jesus está orando. E agora, Pai, glorifica-me junto de Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus se encarnou, Jesus já existia. Jesus está dizendo, ó, Pai, na sua oração, glorifica-me junto contigo, glorifica-me com a glória que eu já tinha. Ele sempre foi Deus. Olha esse outro texto. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem, falando de Deus, por meio de quem Deus, por meio de Jesus, fez o quê? Então, queridos, Ele não só fez o nosso planetinha não, viu? Deus, na pessoa de Jesus, criou não só esse nosso planeta, mas todo o universo. Agora pense aqui comigo. O texto está dizendo que Jesus é o próprio Deus. O texto está dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele. Ele tinha uma glória junto do Pai, mesmo antes da sua encarnação. Imagine, queridos, o sacrifício que Jesus teve que fazer, abandonar o céu e vir aqui nascer de um ventre de uma humana, numa manjedoura, fedendo animais. Eu estou dizendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é a culminação dos vários sacrifícios que Jesus teve que fazer. Olha esse texto aqui, ó. Olha esse texto, ainda no livro de Hebreus. Passei um aqui. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, falando de Jesus, diz, todos os anjos de Deus façam o quê em relação a Jesus? Queridos, Jesus já era adorado lá no céu, antes da sua encarnação. Jesus recebia a adoração de todos os anjos. Jesus recebia a adoração de todos os mundos criados.
Um dos que não caíram em pecado, a Bíblia diz isso. Jesus era reverenciado por todo o universo. E aí, por minha causa e por sua causa, por causa do pecado, ele começa o seu sacrifício. Deixar o Pai, deixar o céu e vir até aqui, nascer de um ventre humano e viver como nós. Quando a gente olha para o Natal, da forma que a Bíblia apresenta, a gente começa a entender que está tudo interligado, queridos. A vinda de Cristo, a encarnação de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Tudo é sacrifício. Veja, estamos falando da pessoa que criou o universo. Estamos falando daquele que tem todo o poder. Estamos falando daquele que o Salmo diz assim, ó, pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Se eu disser para você, aqui tem uma cadeira, você vai dizer, ixi, o camarada está doido. Agora, se Jesus disser, aqui tem uma cadeira, ele tem tanto poder, que quando ele terminar a frase, a cadeira aparece. É desse ser que estamos falando, o Deus Todo-Poderoso, vem aqui nesse mundo, se encarna, numa criança, nasce, como um bebê indefeso. Eu li com você 4 textos aí na tela que caracterizam esse sacrifício de Jesus ao vir para cá. Deixar o céu, a adoração dos anjos e vir aqui. Agora eu quero ler quatro outros textos que falam a partir da encarnação. Olha esse texto. João 1, verso 46, o texto diz assim: perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. Você lembra do contexto, né? Filipe foi chamar Natanael para seguir Jesus. Filipe disse, ei, achamos o Messias, achamos o Messias, achamos o Messias. Então vem a pergunta, de onde ele é? Ele é de Nazaré. O camarada fala, Nazaré? O que significa Nazaré? Por que esse preconceito de Nazaré? Se você for analisar essa expressão Nazaré, por que as pessoas tinham essa visão de Nazaré, além de tudo que Nazaré representava para a época, mas de uma forma muito simples. Já ouviu alguém, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e aí, às vezes uma pessoa chegava assim, não tinha muita habilidade de conversa, era muito recatada, pessoa muito tímida, aí a gente dizia, esse aí é um caipira. Esse aí é caipira. É isso que os discípulos estão dizendo. Esse Jesus, esse aí, esse caipira, ele é o Messias, vem de Nazaré. Olha esse outro texto. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 pontos. Qual foi o sacrifício que a família de Jesus, qual foi o sacrifício que a mãe e o padrasto de Jesus ofereceram quando foi apresentá-lo no templo? Qual foi o sacrifício, diz o texto bíblico? Qual foi? Rolinha ou 2 pombinhos? Você já se perguntou por que Lucas é tão específico a ponto de mencionar qual oferta foi oferecida pelos pais de Jesus? Sabe o que Lucas quer mostrar para mim e para você? Os pais de Jesus eram pobres. Então, na época, quando se ia apresentar o filho, é cordeiro, carneirinho, é isso. Se você não tem condição nenhuma, tudo bem, Deus aceita rolinhas ou pombinhas, mas leve alguma coisa. Então Lucas está dizendo aqui, Jesus nasceu numa família tão pobre, que nem condição de fazer um sacrifício eles tinham. Eles fizeram o sacrifício, apresentaram o sacrifício mais simples que era exigido na época. Nazaré, esse Jesus pobre aí. Outro texto,
terceiro dos 4. E diziam: este não é Jesus. Eu estou pegando os textos, óbvio, fora do contexto, estou tentando explicar para você, porque eu tenho um objetivo aqui. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? E esse outro texto, o 4, ele é similar. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Lembre-se que José, quando casou com Maria, ele já tinha uma idade muito avançada. E os teólogos dizem que ele já tinha filhos, inclusive. Mas isso é para outra história. Mas o que esses 2 textos últimos nos apresentam? Lembram-se que José e Maria eram noivos, não eram casados ainda. E aí o que acontece com Maria? O que acontece com Maria? Ela fica grávida. E aí ela vai dar a notícia para José: José, é o seguinte, tem uma good news para dizer. Qual? Estou grávida. Aí ele pede: que good news é essa? Quem é o pai? E aí ela vai explicar, o Espírito Santo ele fala: não, I'm sorry, mas não dá não. Aí o anjo tem que aparecer para ele e falar: José, eu estou no controle disso aí, tá bom? Aí ele aceita Maria. Queridos, você acha que só ficou entre José e Maria? Por onde Jesus passava, o pessoal dizia assim: ué, esse aí não é aquele lá, que diz que é filho de José, não é aquele que a Maria, antes do casamento, não é essa aí não é isso aí. É disso que esses textos estão dizendo. O texto chega a dizer que as pessoas se escandalizavam nele. Então, eu apresentei para você 8 textos, para mostrar para você que Jesus começou o seu sacrifício quando ele saiu lá do céu. E aí ele encarna aqui numa criança, e preconceito sobre preconceito. Jesus sofreu demais, queridos. A vida de Jesus foi, do começo ao fim, sacrifício, sacrifício, sacrifício. Portanto, quando a gente fala do Natal, quando a gente fala da encarnação de Cristo, não tem como a gente colocar de lado Jesus como o homem que mais se sacrificou em prol da humanidade. A cruz só foi o ápice. A cruz só foi o ápice. Antes da cruz, Jesus viveu uma vida de sacrifício, desde o momento que ele saiu do céu para vir aqui. Ok? Voltemos para Lucas capítulo 9 então. E agora eu avanço na segunda parte da minha mensagem. Lucas capítulo 9. Nós lemos o versículo 22, Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Estou lendo Lucas 9, 22. Sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Eu pergunto, por que Jesus está dizendo isso para os discípulos? Se você for pegar o texto de Marcos e Mateus, se você pegar esse mesmo texto de Marcos e Mateus, você vai perceber que Mateus e Marcos, eles dizem assim: Jesus nesse momento começou a falar para os discípulos acerca da sua morte. Então esse daqui é o ponto inicial. Teve um momento do ministério de Cristo que ele passa a falar para os discípulos a respeito da sua morte, não dizia antes. E diz Mateus e Marcos que é exatamente nesse contexto aqui. E aí vem um outro questionamento: por que Jesus passou a falar para os discípulos a respeito da sua morte nesse contexto? Vamos analisar um pouquinho o contexto aqui? Olha só o versinho 18. Estou lendo Lucas 9, verso 18. Estando Jesus orando à parte, achavam-se presentes quem? Os discípulos, a quem Jesus perguntou. Qual foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos? Diz o versinho 18. Então Jesus volta-se para os discípulos e diz: olha, vocês estão em contato com as pessoas aí, o que as pessoas falam de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos dão a resposta, algumas das respostas: João Batista, Elias, etc. E agora no verso 20, verso 20, estou em Lucas 9, verso 20.
Mas vós, Jesus diz, mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Então primeiro Jesus pergunta, vocês estão ouvindo aí as pessoas falarem sobre mim? Sim, Jesus. E o que as pessoas estão falando de mim? Quem eu sou para as pessoas? O Senhor é tal. Aí Jesus diz, ok, e agora para vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, você percebe aí no versinho 20 ainda, és o Cristo de Deus. Queridos, quando Pedro fala que és o Cristo de Deus, Pedro está falando, o Senhor é o Messias. Pedro está dizendo, aquele que a gente esperou durante todos esses séculos, o Senhor é o cara, o Senhor é o Messias. E então, versinho 21, ele, porém, os advertiu, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Verso 21 está dizendo ele, a quem se refere esse pronome? Ele, a quem se refere? Jesus, verso 21, Jesus disse para os discípulos, não falem isso para ninguém. Olha aqui para mim, Agora imagine, o contexto aqui, os judeus esperaram o Messias desde o Gênesis. Os judeus estavam esperando o Messias desde o Gênesis. Aquela promessa de Gênesis 3,15, alguém vai vir e vai morrer no lugar de vocês. E agora que o Messias vem, os discípulos entendem quem Jesus é, aí Jesus diz, ok, vocês estão certos, porém, não fale nada para ninguém, não espalhe isso aí não. E aí a gente se pergunta, mas por quê? Porque Jesus não queria que os discípulos falassem? Por uma razão simples. Olha aí o versinho 43, estou em Lucas 9, versinho 43, um outro contexto aí, mas olha aí. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Qual é o contexto? Acima do verso 37, tem um título aí na sua Bíblia, não tem? Acima do verso 37, qual é o título aí na sua Bíblia? A cura de um jovem possesso. Jesus estava fazendo milagres, expulsando demônios, e as pessoas, no verso 43 diz, ficavam maravilhadas. Continuação do verso 43, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, olha o que Jesus vai dizer, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, 2 pontos, que Jesus vai falar para eles, o Filho do Homem, Ele mesmo, está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, os discípulos, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a esse respeito. Então olha aqui, Jesus se manifesta. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, vocês estão pensando aí que eu sou quem? Pedro diz, a gente sabe, o Senhor é o Messias, aquele que a gente sempre esperou. Jesus diz, estão certo, mas não fale nada. Por que Jesus não quis que os discípulos falassem nada? Porque nem mesmo os discípulos sabiam o que significava ser o Messias. Os discípulos entendem, sim, o Senhor é o Messias, mas eles não sabiam o que era ser o Messias. Eles tinham uma visão deturpada a respeito do Messias. Ok, Jesus nasceu. Ok, nós estamos agora comemorando o Natal. Jesus nasceu, Ele veio, aquele que a gente tanto esperou está aqui. Jesus diz, ok, agora que vocês sabem, não fale nada para ninguém, até que vocês saibam o que realmente eu vou precisar sofrer. Jesus aqui está dizendo no verso 44 que lemos, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que ser entregue. E os discípulos, qual a reação dos discípulos? Não estou entendendo isso aqui. Deixa marcado Lucas 9, deixa marcado Lucas 9, vai para Lucas 18. Deixa marcado Lucas 9, vai para Lucas 18. Lucas capítulo 18, para você entender melhor isso aqui. Lucas capítulo 18, versinho 31. Lucas 18, versinho 31. Olha aí, Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Verso 32, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Verso 33,
e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Qual é a resposta dos discípulos? Qual é a reação dos discípulos? Verso 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele falava. Voltemos para Lucas 9. Lucas 9. Então, quando os discípulos realmente entendem que Jesus é Messias, Jesus diz: não fale nada para ninguém. Por quê? Porque os próprios discípulos entendiam a missão do Messias de maneira equivocada. Os discípulos, juntamente com toda a nação judaica, entendia a missão do Messias de maneira equivocada. Quem eles pensavam ser o Messias? Lembre-se, o Antigo Testamento, você tem profecias que falam da primeira vinda de Cristo, e no Antigo Testamento também você tem profecias que mostram a segunda vinda de Cristo, essa que nós esperamos agora. Então Satanás fez com que os judeus trocassem. Satanás fez com que os judeus interpretassem as profecias da segunda vinda se cumprindo na primeira. Então Satanás cegou os judeus, de forma que os judeus esperavam esse Messias como guerreiro, com todo poder, para libertar os judeus da escravidão romana. E não era isso. O Antigo Testamento já profetizara que Jesus, o Messias, precisaria vir primeiro como servo sofredor, Isaías 53. E depois viria como todo-poderoso Deus. Então, Jesus disse para os discípulos: agora que vocês sabem que eu sou o Messias, por favor não espalhem. Por quê? Porque vocês ainda precisam compreender o que significa ser o Messias. E é por essa razão, agora vamos ler o versinho 22 de novo, que é o meu enfoque aqui, que eu comecei com ele. É necessário que o Filho do Homem, versinho 20 e 21, aí é quando Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. E aí Jesus diz: sim, eu sou o Messias. E por ser o Messias, eu preciso cumprir o que está escrito a meu respeito. Verso 22, é necessário que esse Messias sofra, seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Os discípulos não entendiam isso. Ok, a partir daqui, eu poderia terminar o meu sermão de uma forma, mas eu vou terminar o meu sermão de outra forma. E aí vocês vão entender o porquê que eu fiz a introdução que eu fiz. Veja, qual é a sequência que estamos vendo aqui? Jesus pergunta para os discípulos a respeito do que as pessoas falam de Jesus. Depois da resposta, Jesus indaga os discípulos a respeito do que os discípulos pensam a respeito de Jesus. O Senhor é o Messias. E aí Jesus então vai dizer: olha, eu sou realmente o Messias, não fale nada para ninguém, porque vocês precisam compreender a missão do Messias. Só que, quando Jesus, no verso 22, que acabamos de ler de novo, fala da missão do Messias, qual é a missão do Messias? A cruz. A missão do Messias era a cruz. Falando do nascimento de Jesus, não tem como deixar de lado a cruz. Agora, olha o versinho seguinte. Na sua Bíblia tem um subtítulo aí, do verso 22 para o verso 23. Não tem? Na maioria das Bíblias tem. Mas devemos ler o verso 22 junto com o verso 23. Então, no verso 22, Jesus diz: é necessário, eu preciso ser rejeitado, eu preciso sofrer, eu preciso morrer e vou ressuscitar. Verso 23, dizia a todos, não só para os discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Verso 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, uma hipérbole aqui, ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. E aí o texto continua. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos? Jesus está dizendo: eu preciso explicar para vocês o que vocês não entendem a respeito do Messias. Mas ele diz assim, eu estou parafraseando
a narrativa de Lucas. E Jesus diz assim, ó, eu vou explicar para vocês, mas antes eu quero que vocês saibam o seguinte, assim como eu tenho uma cruz, vocês também têm uma. A primeira vez que o livro de Lucas, ou a primeira vez que aparece no livro de Lucas, a palavra cruz é aqui. Repito, a primeira vez que aparece a palavra cruz no livro de Lucas é aqui. E Lucas, com essa sua narrativa, você não encontra isso em Mateus e Marcos, dessa forma não. Lucas está dizendo, ei, Jesus, tanto é que no versículo 23 ele diz, Jesus disse isso para todos, porque Lucas está escrevendo para gentios, ele é gentio e ele está escrevendo para gentios. Então essa admoestação não é só para judeus. Então Lucas está dizendo para mim e para você assim, ó, Jesus quando começou a falar para os discípulos que ele tinha uma cruz, Jesus quando começou a dizer para os discípulos, a revelar para os discípulos que ele tinha um sacrifício para fazer, Jesus também começou nesse mesmo ponto a mostrar para os discípulos que eles também, como seguidores de Cristo, tinham uma cruz para carregar. E alguns interpretam mal esse texto, dizendo, minha sogra é minha cruz, já ouviu isso? Alguns dizem, eu tenho uma pessoa doente lá em casa, essa pessoa é minha cruz. O que vem a ser cruz, queridos? Cruz não pode ser aplicada a uma pessoa ou a algum sofrimento específico. Jesus disse, eu repito o verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, um dia por semana, é isso? A si mesmo se negue, um dia por mês, é isso? Quantos dias? Dia a dia. Jesus está dizendo assim, ó, você quer me seguir? Dia a dia, tome a sua cruz. Queridos, pare e pense um pouquinho. Quando Jesus falou essa frase para os discípulos, tome a sua cruz, eu quero que você se coloque agora no lugar dos discípulos. Os desenhos hoje de Jesus na cruz, e quando ele especialmente está carregando a cruz, mostra Jesus carregando a cruz inteira, né? Os estudiosos dizem que não era assim. Era preso no corpo daquele que seria crucificado somente uma trave, somente a horizontal. E ele carregava essa horizontal e aí encaixava-se então na vertical, na outra trave. Então, quando Jesus disse assim, ó, tome a sua cruz, queridos, isso aqui com certeza foi um baque para os discípulos. Por quê? Porque eles tinham em mente, se alguém lá no vilarejo deles, se alguém lá na cidadezinha deles, tivesse que passar pela morte de cruz, eles tinham o costume de ver, esse era o método de Romano matar as pessoas, o método mais cruel. Eles tinham o costume de ver pessoas passando por eles com uma parte da cruz, e eles sabiam, não tem mais volta. Essa pessoa, talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez um parente, foi julgado e foi condenado à cruz, tomava-se a cruz, uma das partes, e essa pessoa tinha que ir até o local da crucificação, e as pessoas diziam, não tem mais volta, isso aí já era. E agora Jesus está dizendo para os discípulos, olha, eu tenho uma missão, eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer, porque eu sou realmente o Messias. Mas Jesus diz para os discípulos, olha, não se esqueçam, vocês também têm uma cruz. E quando Jesus disse isso, certeza absoluta, foi um baque para os discípulos. Primeira vez que Lucas menciona a palavra cruz no seu evangelho, não é referindo-se à cruz de Cristo, mas a minha e a sua. E Jesus diz para os discípulos, o texto é autoexplicativo. Você quer ser meu seguidor? Jesus está dizendo. Você realmente quer ser um cristão? Jesus está dizendo aqui, para mim. Você realmente quer ser um cristão? Quer vir após mim? Ponto 1, negue-se a si mesmo, todos os dias. O que era aceitar ser cristão na época de Cristo?
praticamente pena de morte. Praticamente pena de morte. Então Jesus está dizendo, Jesus não aceita corações divididos. Jesus não aceita entrega parcial. Jesus está dizendo, se você quer realmente me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí você me segue. E aí o verso 24 ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Um dos muitos paradoxos do Evangelho. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. O que Jesus está dizendo? Se você não quiser tomar minha cruz, se você não quiser negar a si mesmo, em outras palavras, se você quiser continuar fazendo os seus gostos, se você quiser continuar frequentando os mesmos lugares que você frequenta, se você quiser continuar guardando o sábado como você guarda, se você quiser continuar dizimando do jeito que você dizima, se você quiser continuar dando oferta do jeito que você dá oferta, se você quiser continuar ouvindo as músicas que você ouve, se você quiser continuar frequentando os mesmos lugares que você frequenta, acessar os mesmos sites que você acessa, Jesus diz, saiba de uma coisa, você não será meu discípulo. Queridos, as pessoas dizem, não, Jesus veio abolir a lei. Não, Jesus, se a gente for parar para analisar, Jesus complicou mais o negócio. Jesus não aceita corações repartidos, divididos. Ele não aceita entregas parciais. Ele está revelando para os discípulos, eu tenho uma cruz, porém vocês têm a de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, ei, eu vou fazer a minha parte, mas saiba que vocês têm a parte de vocês a fazer. Queridos, a maioria dos adventistas vão se perder. Vou repetir. A maioria dos adventistas vão se perder. E é eu que estou detectando isso? Não, já está revelado. O Espírito de Profecia diz isso. 2024, eu quero ser diferente. 2024 eu quero andar uma segunda milha. 2024 eu quero visitar mais. 2024 eu quero dar mais estudos bíblicos. 2024 eu quero colocar o reino do céu efetivamente em primeiro lugar. Não que eu não tenha posto até aqui, mas eu preciso ir além. Estou falando de mim. Eu disse na minha introdução que eu estou pregando nessa manhã para mim. Jesus está me mostrando que eu tenho uma cruz para carregar. E essa cruz são os meus gostos. Cruz é entregar-se a si mesmo. Cruz é um instrumento de tortura. Paulo escreveu, Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne. Deus falou para ele, para de orar. Eu não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta. Por que que a gente criou um cristianismo light? Por que estou me incluindo? Por que que a gente criou um cristianismo que é tão bom? Na verdade tudo, né? Tudo. Você vê, antigamente a gente abria o vidro do carro assim, ó. Lembra-se? Talvez aí, final de semana passado, eu e o Sandro, a gente estava almoçando junto e a gente estava lembrando do dínamo do Fusca. Quem é que se lembra do dínamo do Fusca? A molecada aí não sabe nem do que eu estou falando. Queridos, na minha época, a gente tinha que levantar do sofá para mudar os canais da televisão ou o volume. E na minha TV, não sei se na de vocês, a gente tinha que dar umas pancadinhas atrás dela, às vezes, para voltar a imagem. Sim ou não? Queridos, agora há pouco no Brasil, a minha filha mais nova tem 13 anos, minha filha mais nova vai fazer 13 anos. Eu e minha esposa, quando minha esposa ficou grávida, quando a Ilma ficou grávida, a gente teve que trocar de carro, porque o nosso carro não tinha ar-condicionado, eu era pastor numa região muito quente. Carro, na minha época, não tinha ar-condicionado. Você já pensou nisso? Eu me lembro, assim que eu cheguei aqui, eu estava conversando com o Vande. Aí o Vande falou, é verdade? Eu falei, sim.
Lá no Brasil tem carro, não sei agora, mas até pouco tempo atrás era opcional. Você quer com ar-condicionado ou ar-condicionado? Como assim? A mesma coisa que você falar, você quer com roda ou sem roda o seu carro? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a vida tem nos tornado muito sedentários, espiritualmente falando. A gente não se importa mais com as pessoas. A gente se esquece que nós também temos uma cruz para carregar. A gente se esquece que o cristianismo, ele é muito, 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 muito exigente. Estou pregando para mim. Aqui na América é tudo muito fácil. Deixa eu refazer aqui. Aqui na América é tudo muito cômodo, está tudo acessível. Queridos, há 9 anos que eu estou aqui, já consegui convencer o banco que eu posso ter uma casa. Impensável isso no Brasil. Nesse contexto que eu estou falando, estou dizendo. Só que aí toda essa comodidade a gente joga também para a vida espiritual. E aí a gente diz, Senhor, tá bom assim. Tá bom assim. Essa semana semana passada alguém me pediu para fazer uma visita. E eu fui fazer a visita. E eu ouvi, a Alexandra e o Spencer estão aqui. Eu ouvi deles histórias. E eles nem sabem, mas eu saí de lá muito incomodado. Pensando assim, o que eu estou fazendo? Pelo outro. Jesus, desde que ele saiu do céu, a vida dele foi sacrifício. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Se Jesus voltar hoje, o que você pode falar para ele que você fez por alguém? Lembre-se que lá em Mateus 25, Jesus diz, você me deu de comer, me deu de beber. Tá? Não fiz. Fez sim. Quando você fez para alguém, você fez. Queridos, a descrição de Laodiceia, no capítulo 3 de Gênesis, é a descrição da minha vida. Rico sou, de nada tenho falta. Está muito bom no carro que eu estou andando. Está muito bom na casa que eu estou morando. Está muito bom os dólares que eu estou ganhando. Para que sou eu guardador do meu irmão? Afinal de contas, ele fez as escolhas dele. Nós vamos nos perder. Jesus já fez a parte dele para nos salvar, mas nós vamos nos perder. Estou pregando para mim. Essa madrugada acordei incomodado e orei por alguns de vocês. Porque eu não quero me perder. O sacrifício que ele fez, desde o momento que ele deixou o céu, nasceu aqui, morreu na cruz do Calvário, sem vão, não pode ser. Para mim não pode ser. Então, queridos, que você saia daqui refletindo nisso. Que você saia daqui pensando como será o seu 2024. Você vai viver da mesma forma que você tem vivido? 2024 vai ser só mais um ano para você? Jesus disse lá, quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E depois quando ele vai falar ao contrário, ele não diz quem quiser salvar a sua vida, não, ele diz é quem perder a vida vai salvar. Então num caso ele diz quem quiser perder, ou quem quiser salvar vai perder, quem quiser. Agora quando ele vai falar de perder para ganhar, ele não diz quem quiser, ele diz tem que perder. Não basta só querer perder. Não basta só saber que você tem uma cruz para carregar. Não basta só saber o que você precisa fazer em prol do seu próximo. Não basta. Eu e você, não basta somente nós sabermos que somos guardadores do nosso irmão. Temos que fazer isso. Jesus não escolheu a cruz, de certa forma. Assim ele não te dá a escolha. Jesus, eu quero ser cristão, mas sem cruz, não tem como. Eu ia ler outros textos aqui,
mas eu vou deixar para o próximo sermão. Eu estou fazendo um sermão sobre dopamina. Como eu tenho aprendido, comprei um livro e estou lendo sobre dopamina. Irmãos, nós estamos dormindo, buscando prazeres.